Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 12. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 14. Êxodo 12, de 1 a 14. Está escrito: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, porque quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações os celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Meus amados, o tema que eu gostaria de tratar nesta noite é morte ou libertação. Morte ou libertação. Deus havia dito a Abraão, o tronco da nação de Israel, que a sua descendência seria numerosa, mas seria escrava em terra estrangeira. E essa escravidão durou 400 anos. Uma escravidão amarga e difícil. O povo israelita se multiplicou no Egito, a ponto de preocupar o faraó da época, que tentou conter o crescimento do povo. E o primeiro expediente que ele tomou foi dar uma ordem às líderes das parteiras hebreias para fiscalizarem o fato de que, se nascesse um bebê do sexo masculino, ele deveria morrer. E aqui encontramos um exemplo de desobediência civil. As parteiras não obedeceram a um mandato do faraó do Egito, por entenderem que, se obedecesse a uma ordem de uma autoridade humana, estariam desobedecendo a ordem da autoridade divina. E Deus elogiou as parteiras por essa atitude. Descoberto o plano, o faraó partiu para uma outra alternativa.
Agora não ordena parteiras hebreias, agora ordena aos próprios egípcios para fiscalizarem, no sentido de que, nascendo um bebê do sexo masculino, deveria ser lançado no Nilo, infestado de crocodilos, sentenciando-os à morte. E mesmo assim o povo de Deus continuou crescendo e fortalecendo. Então diz a Bíblia que, debaixo do rigor, do trabalho forçado e do chicote, o povo clama a Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo, que Deus viu a aflição do povo, e que Deus agiu para libertar o povo. Então, Deus convoca Moisés, já com 80 anos, com a pele tostada pelo sol, com as mãos calejadas de tanger um cajado de pastor, vivendo 40 anos da sua vida, talvez com seus sonhos já mortos no coração, no que concerne a ser o instrumento da libertação do seu povo. E Deus o chama de uma maneira tão extraordinária e o ordena ir ao Egito, com uma ordem expressa a Faraó: deixa o meu povo ir. Faraó, entretanto, endureceu o seu coração. E então, tudo isso fazia parte de um plano maior de Deus, conforme o verso 12, que nós lemos, quando está escrito: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Se Faraó tivesse concedido já de pronto a saída do povo israelita, a história poderia pensar que era uma concessão dos deuses egípcios ao Deus de Israel. O Egito era um território de muitos deuses. Havia no panteão egípcio, segundo alguns estudiosos, mais de 82 divindades diferentes. E então Deus endurece o coração de Faraó, e Faraó já tem o coração endurecido. E Deus então está dizendo para ele: então fica como você está. E tudo isso tem um propósito, para que as divindades do Egito fossem desbancadas, e Deus exercesse juízo sobre esses deuses, que deuses não são. E então Deus envia as 10 pragas. Cada uma dessas pragas era uma série de divindades que eram desbancadas do panteão egípcio. A água é transformada em sangue, a primeira praga. Depois vem a praga das rãs. Depois a praga dos piolhos. Depois as moscas. Depois a peste dos animais. Depois vem as úlceras. Depois a chuva de pedra. Depois os gafanhotos. Depois as trevas. E agora se prepara para a última praga. Era o golpe fatal. Então Deus ordena que o seu povo pudesse se preparar para a noite da saída. Agora Faraó não poderia mais resistir. E Deus sentencia de morte todos os primogênitos do Egito, quer de homens, quer de animais. E ao mesmo tempo, Deus providencia uma forma de proteger os primogênitos de Israel. Não que os israelitas fossem melhores do que os egípcios. Não que os israelitas não merecessem morrer como morreram os egípcios. Não porque os israelitas tinham créditos diante de Deus para poupá-los da sentença da morte. Não, não se trata disso. Quando o anjo, chamado aqui da destruição, passa por toda a terra do Egito, ele aplicaria o juízo da morte em todas as casas, sem exceção. Porém, Deus estabelece que nas casas dos israelitas houvesse um sinal, que haveria de distingui-los dos egípcios, que era o sangue aplicado no batente das portas. E diz a Bíblia que quando o anjo da destruição passasse, aplicando a morte em todas as casas, sem exceção,
olhando para o sangue aplicado no batente das portas, passava por cima. Aí ali não aplicava o juízo. Mas por que não aplicaria ali o juízo? Porque ali o juízo já havia sido aplicado. Ali um inocente já havia morrido para que os culpados não morressem. E desta maneira Deus nos ensina a gloriosa verdade da substituição. Você e eu estamos aqui nesta noite, pela graça, perdoados por Deus, porque um inocente morreu em nosso lugar. Então a morte já não mais nos atinge, a condenação já não mais chega a nós, porque um inocente morreu em nosso lugar. E então em nós, Deus já aplicou o juízo, não em nós, mas no seu próprio Filho. E estamos aqui hoje libertos, salvos pela graça, para adorarmos ao Deus vivo. Era um novo começo para o povo de Deus, começo de uma nova vida, o fim da escravidão. E então haveria de ter ali um projeto redentor para cada família. E eu chamo a sua atenção que a redenção da família está no centro do projeto de Deus. O projeto de Deus é este: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E então eu gostaria de mostrar no texto aqui esse projeto de que a família está no centro do projeto salvador de Deus. Primeiro, olhando o verso 3, a família unida. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Deus tem provisão salvadora para cada família. Não importa como é a sua família, quais são as características da sua família, quão complexa ou complicada é a sua família, quão problemática é a sua família, o projeto de Deus é salvação para a sua família. Veja você, versículo 7. A família devia estar debaixo do sangue. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Ou seja, todas as casas que comessem a Páscoa deveriam estar debaixo do sangue. A sua família, a minha família, a nossa família precisa estar debaixo do sangue do Cordeiro. É a única proteção que temos. Terceiro, confira comigo o versículo 8. A família não está apenas debaixo do sangue, a família precisa se alimentar do Cordeiro. Verso 8. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Daqui a pouquinho, nós vamos nos assentar à mesa do Senhor. E vamos nos alimentar do Cordeiro de Deus. Ele disse: o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Nós nos alimentaremos dele, porque ele não apenas morreu por nós, ele é o nosso sustento e o nosso sustentador. Vivemos nele pela fé. Mas em quarto lugar, versículo 14, confira comigo. Esta realidade espiritual deveria ser celebrada nas gerações. Este dia, verso 14, este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. E sabe quantos anos esta festa foi celebrada? Ininterruptamente. 1500 anos. Se nós somos Brasil, temos pouco mais de 500 anos, multiplica por 3 a idade que tem o Brasil de descoberta. Foi o tempo da Páscoa até Jesus chegar e fazer a grande transição da Páscoa judaica para a ceia do Senhor. Hoje não celebramos mais Páscoa. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor. Hoje não se mata mais um cordeiro. Hoje não se passa mais sangue nas portas. Hoje não se come mais pão sem fermento. Hoje não se come mais
ervas amargas, porque tudo isso apontava para a cruz, e Cristo morreu na cruz como nosso Cordeiro Pascal. Mas, amados irmãos, finalmente, notem comigo os versos 26 e 27. Está escrito: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés, e Arão assim o fizeram. Irmãos, aqui tem um compromisso, que os pais precisam passar para os seus filhos estas informações. Os filhos vão de perguntar: que festa é essa? Que rito é este? Que ritual é este? O que é que significa? E talvez um dos grandes problemas da igreja protestante, da igreja fruto da reforma, tem sido este, no mundo afora, que em tantos lugares não se teve o zelo devido, o compromisso necessário para se passar o bastão da fé para as futuras gerações. Esse povo assume aqui o compromisso de que nenhuma geração ficaria esquecida desta verdade gloriosa, que a nossa salvação passou pela morte do Cordeiro de Deus, é a cruz. Isso precisamos comunicar aos nossos filhos, aos nossos netos. Mas notem duas coisas aqui muito importantes. Primeiro, a salvação da família requeria a diligência dos pais. Pensem comigo na seguinte possibilidade: imagine que Deus deu a ordem, nenhuma família vai ficar fora do alcance do sangue. Toda casa onde tem um israelita, onde tem uma família israelita, tem que ficar debaixo do sangue. Senão o primogênito morre. Imagine o pai pensando: mas isso aí Deus falou, mas não deve ser bem assim não. Deus falou, mas eu não acredito. Deus falou, mas isso não deve acontecer nada. E aí deixasse o primogênito dele fora de casa, fora do alcance do sangue. Pensem comigo o esforço que cada pai, que cada mãe teve de trazer o seu primogênito para dentro de casa. Porque naquela noite, Deus haveria de aplicar juízo em toda a terra. A minha palavra é para você, pai, é para você, mãe: não descanse o seu coração até ver os seus filhos debaixo do sangue protetor do Senhor Jesus Cristo. Não há segurança para eles, a não ser que estejam debaixo do sangue. Segunda coisa que eu gostaria de destacar: a salvação da família exigia confiança na palavra de Deus. Imagine que um israelita dissesse assim: bom, Deus mandou botar aqui na frente da porta, mas eu não vou botar na frente não, porque já pensou botar sangue na frente da porta? Vai ficar ruim. Eu vou botar lá atrás, para ninguém ver. Deus mandou botar do lado de fora, eu vou botar do lado de dentro. Aqui quem faz sou eu, quem manda a sua casa é minha, eu faço o que eu quiser. Irmãos amados, a salvação de Deus só é alcançada quando nós obedecemos o que Deus manda na sua palavra. Deus não se adequa à nossa vontade, ao nosso querer, ao nosso alvitre. Deus requer que Ele seja obedecido naquilo que Ele estabeleceu para sermos salvos. Requer obediência. Mas agora, vamos ao centro dessa mensagem. Deus salva o seu povo através do Cordeiro substituto. Os israelitas não foram salvos naquela noite porque eram melhores, porque eram mais virtuosos, porque tinham maior mérito, porque eram mais obedientes aos pais do que os filhos egípcios eram obedientes aos pais egípcios, ou porque eram mais religiosos. O que os distinguiu não foram essas características pessoais, sociais, morais, nem mesmo religiosas.
O que trouxe para eles segurança e salvação foi o fato de eles terem crido na palavra de Deus e obedecido às orientações de Deus para que cada família imolasse um cordeiro e que o sangue fosse colocado no batente das portas e que o cordeiro fosse ali comido pela família, assado, com ervas amargas e pão sem fermento. E quando o anjo do Senhor passou, distribuindo destruição na terra do Egito, diz a Bíblia que vendo o sangue, passava por cima. E esse é o significado da palavra Páscoa em inglês, Passover, passar por cima. Mas por que ele passava por cima? Porque ali, já entendi uma coisa, o juízo já havia sido aplicado. Um cordeiro já tinha sido imolado, o sangue vertido. Um substituto havia morrido no lugar dos israelitas. Então, chama a sua atenção para alguns pontos. Primeiro ponto, precisamos entender que o cordeiro da Páscoa era divinamente apontado. Veja você comigo o verso 2 e 3. Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme cada um puder comer, por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. E esse cordeiro divinamente apontado me leva à pergunta de Isaac. Por que Isaac está subindo o Monte Moriá com seu pai? Tem fogo, tem cutelo, tem lenha. E uma pergunta intriga o menino. Papai, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro? E Abraão responde para o seu filho, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Passados 2000 anos, de Abraão a João Batista, João Batista está caminhando, olha Jesus, aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O eunuco está andando de carro, Filipe apressa para conversar com ele, ele está lendo Isaías 53, e lá pelas tantas, ele pergunta, de quem ele está falando, o profeta? Filipe aponta para Jesus. Ele é o Cordeiro. Paulo afirmou que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. O apóstolo Pedro diz que nós somos resgatados e remidos, não por coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas como pelo sangue de Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. E João na ilha de Patmos aponta para Jesus, porque ele está prostrado aos pés do Senhor Jesus e diz que ele é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Este é o Cordeiro. O que eu acho curioso é que esse Cordeiro é suficiente para uma única pessoa. Está lá em Gênesis capítulo 22. Aqui em Êxodo 12, esse Cordeiro é suficiente para uma família inteira. Em Isaías 53, este cordeiro é suficiente para uma nação inteira. Mas em João 1,29, este cordeiro é suficiente para o mundo inteiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse cordeiro? Como é esse cordeiro? Em primeiro lugar, veja comigo o versículo 5. Este é um cordeiro sem defeito. O cordeiro será sem defeito. E por que esse cordeiro precisava ser sem defeito? Porque ele é um símbolo, porque ele é um emblema, porque ele aponta para outro alguém, porque ele aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus. E Jesus é o Cordeiro sem defeito. Ele não conheceu o pecado, não havia dolo em sua boca, até seus inimigos precisavam reconhecer que ele era inocente. Judas disse, eu traí sangue inocente. Pilatos o condenou, mas já sabia e estava convicto disso, que ele não era culpado. Não havia dolo.
pois é o Cordeiro sem defeito, o Cordeiro de Deus, que tomou o seu lugar, o meu lugar, não tendo ele culpa, não tendo ele pecado. A Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós. Sendo ele santo, 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 foi feito maldição por nós. Não tendo ele cometido nenhuma transgressão, a Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. A Bíblia diz que ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. E ele, sendo inocente, morreu em meu, em seu, em nosso lugar. Então esse é o Cordeiro sem defeito, é a primeira marca do Cordeiro. Segundo lugar, é o Cordeiro que foi morto. Olha o versículos 6 e 7 comigo. E o guardareis até o 14º dia deste mês, todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Amados irmãos, entendamos isso. Tem muita gente hoje que quer e pensa assim: eu quero ser salvo, sim, eu quero. Mas eu vou ser salvo ao seguir as lições do Sermão do Monte. Eu gosto do Sermão do Monte, que lições maravilhosas, que ensinamentos preciosos. Então eu vou cumprir o Sermão do Monte e vou ser salvo. Outros dizem: não, eu quero ser salvo seguindo o exemplo de Jesus, eu quero imitar Jesus, que mestre maravilhoso. Permita-me dizer a você, primeiro, que você não vai conseguir mesmo guardar o Sermão do Monte, a não ser que Jesus converta o seu coração. Segundo, que você não vai conseguir imitar a Jesus, a não ser que você seja transformado por Ele. E terceiro, você não é salvo pelo exemplo de Jesus, nem pelos ensinamentos de Jesus. Não foi propriamente o Cordeiro que o salvou, mas o Cordeiro que foi morto. Somos salvos pela sua morte. Porque ele não morreu como um mártir. Diz a Escritura em 1 Coríntios 15:3 que ele morreu pelos nossos pecados. É por isso que a Escritura diz no Apocalipse 5:9 que ele foi morto para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Se ele não tivesse morrido na cruz, não haveria redenção para nós. Terceiro, mas também, entendamos, não foi propriamente a vida do Cordeiro, nem o fato do Cordeiro ter sido morto, que salvou os israelitas. Mas em terceiro lugar, é o sangue aplicado do Cordeiro morto nos batentes das portas. Por favor, leiamos agora, acompanhando a leitura, versículo 7. Tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Verso 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Verso 22, está escrito, e 23. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor àquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então entendamos isso. Aquele sangue era o sinal de salvação. O anjo passaria, trazendo destruição. E ele entraria em todas as casas. A sentença era matar judeu, desculpe que não tinha palavra judeu ainda, israelita e egípcio. O que estava salvando aqueles primogênitos não era a raça deles, não era a etnia deles, era o sangue. Era o sangue. E então o sinal de salvação não era o fato deles serem ou não israelitas, era o sangue. Ao ver o sangue. Mas notem
que esse sangue é sinal de segurança. E aí vem a que nós conhecemos como a doutrina da substituição. Irmãos, o dia que você entender e se apropriar desta verdade, o que foi a expiação, isso muda tudo da sua vida. Porque na verdade, quando Jesus morre, Ele não morre apenas para possibilitar a nossa salvação. Ele morre para de fato e efetivamente nos salvar. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu por nós, pelos nossos pecados. O juízo já foi aplicado. A sentença já foi aplicada. De tal maneira que quando você crê no Senhor Jesus, a sua salvação está assegurada, está garantida. Um outro alguém morreu em seu lugar, o seu substituto morreu em seu lugar, você agora não precisa morrer, agora você é declarado justo aos olhos de Deus, você está quisto com a lei de Deus, você está quisto com a justiça de Deus, já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, bendito seja o seu nome. Na cruz houve substituição. Mas em quarto lugar, primeiro é o cordeiro sem defeito, segundo é o cordeiro que foi morto, depois é o cordeiro do sangue aplicado, em quarto lugar é o cordeiro sustentador. Olha comigo os versos 8 a 11, por gentileza. Está escrito assim: naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Vamos ao verso 11. Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Agora notem vocês, eles foram protegidos pelo sangue, mas haveriam de sair às pressas naquela noite. Sandália nos pés, cajado na mão, prontidão para sair, prontidão para viajar, prontidão para partir. E eles precisavam ser o quê? Fortalecidos, alimentados. O cordeiro que morreu é o mesmo cordeiro que nos sustenta. Vivemos dele. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o verdadeiro alimento para a nossa alma. É Ele quem nos fortalece. É dele que encontramos todo o sustento para a nossa caminhada. O sangue nos livra da morte, o cordeiro nos sustenta na caminhada. É por isso que quando nós participamos dessa mesa, irmãos, nós vamos ser aqui não apenas uma mera lembrança, nós vamos ser sustentados. Nós nos alimentamos pela fé do Cordeiro de Deus, do seu corpo, do seu sangue. Não estou afirmando com isso que esse pão se transubstancia. Não, continua sendo pão, continua sendo vinho. Mas aponta para nós o alimento do céu. Aponta para nós o alimento para a alma, aponta para nós a refeição da fé, aponta para nós o nosso sustento. Mas eu concluo dizendo que o cordeiro sem defeito, o cordeiro que foi morto, o cordeiro cujo sangue foi aplicado, o cordeiro que nos alimenta, é o cordeiro que morreu, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Esta verdade está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, quando o Senhor diz para João: não temas, João, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Louvado seja Deus. Nós não adoramos o Cristo que esteve vivo e está morto, nós adoramos o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Nós adoramos aquele que venceu a morte, nós adoramos aquele que matou a morte, que entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressurgiu, inaugurando a imortalidade. E Ele está vivo, e Ele está no trono, e Ele intercede por nós, e Ele voltará para nós. Este é o Cordeiro de Deus. Mas aplico, concluindo, com duas verdades gloriosas. Primeiro, conte para as futuras gerações o que Deus fez por você. Dê uma olhadinha no versículo 14, por favor. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Dê uma olhadinha, por favor, no verso 24.
Está escrito: guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Dê uma olhadinha nos versos 26 e 27. Quando vossos filhos os perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Irmãos amados, nós não podemos abrir mão desta verdade gloriosa, que os nossos filhos precisam conhecer a história da redenção. E a segunda e última aplicação é que esta festa espiritual precisa ser celebrada com santidade de vida. Peço que você olhe comigo o verso 15. Está escrito assim: 7 dias comereis pães asmos. Dê uma olhadinha no verso 19. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. E todos aqui vocês sabem que fermento na Bíblia é um símbolo do pecado, da maldade, da iniquidade. O que Deus está dizendo é que esta festa da salvação precisa ser realizada com santidade de vida. É por isso que Paulo, ao instruir sobre a ceia, diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem comer e beber sem esse discernimento, come e bebe juízo para si. A Bíblia diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Ele morreu para que pudéssemos viver. E viver não apenas como salvos, mas viver uma vida de santidade e pureza. Que celebremos hoje não mais a Páscoa, mas celebremos a ceia do Senhor, o banquete da graça. Que Ele nos abençoe. Amém. Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Zacarias, capítulo 4. Profeta Zacarias, capítulo 4. Nós vamos ler apenas o verso 6. E este verso diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. A igreja pode ler em uníssono comigo, por gentileza? Vamos juntos? Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Bom, hoje, diferentemente do que faço normalmente, pregando um sermão expositivo, hoje eu quero trabalhar um sermão temático. Hoje eu quero falar com você, à luz desse texto, sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja. É da mais alta importância na vida cristã entender que nós só temos um Deus, subsistindo em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nossa salvação é uma obra da Trindade. O Pai nos escolheu, o Filho nos redimiu, e o Espírito Santo é quem aplica esta obra da redenção em nosso coração. Consequentemente, a igreja não existiria sem a obra do Espírito Santo. Consequentemente, não haveria sequer uma conversão sem a obra do Espírito Santo. Pois é Ele quem aplica a obra de Cristo em nosso coração. É Ele quem
regenera o nosso coração. É Ele quem executa esta obra em nós. O pregador londrino Charles Haddon Spurgeon chegou a afirmar: seria mais fácil eu acreditar que um leão tornar-se-ia vegetariano do que acreditar que uma vida sequer possa ser salva sem a obra do Espírito Santo de Deus. Hoje eu gostaria de olhar alguns aspectos dessa verdade. Primeiro, a necessidade de se conhecer o Espírito Santo. E eu vou lhes dizer que ao longo da história houve uma espécie de negligência ao conhecimento da pessoa e da obra do Espírito Santo. Primeiramente, poderíamos recorrer ao chamado Credo Apostólico, um dos principais documentos da Igreja Cristã. O credo é muito específico. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso e descreve a obra do Deus Pai. Crê em Jesus Cristo e descreve a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Mas quando o credo vai falar do Espírito Santo, diz: creio no Espírito Santo. E não tem uma palavra sequer sobre a obra do Espírito Santo. O credo não errou no que afirmou, mas omitiu sobre a importante obra do Espírito Santo. Isso já era um sintoma. Até porque nos 4 primeiros séculos do cristianismo, a doutrina que a igreja focou nela foi a doutrina de Cristo. As grandes discussões teológicas tinham a ver com a pessoa de Cristo. Porém, essa negligência continua. Porque você vai olhar os pais da igreja, e até mesmo na Idade Média, e você não verá nenhuma obra clássica sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Depois vem a Reforma. E o reformador João Calvino foi batizado, chamado de o teólogo do Espírito Santo. Isso porque nas Institutas da religião cristã, ele escreveu com 26 anos de idade, obra insuperável na teologia. No 3º livro, ele enfatiza a obra do Espírito Santo, porque ele expôs o credo. Primeiro livro, creio em Deus Pai. Segundo livro, creio em Deus Filho. 3º livro, creio em Deus e Espírito Santo. 4º livro, creio na igreja. No 3º livro das Institutas, ele enfocou a obra do Espírito Santo, e isso valeu-lhe o título de o teólogo do Espírito Santo. Mas somente no século XVIII, na Inglaterra, que o grande puritano John Owen vai escrever a primeira obra clássica sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Mais tarde, já bem recentemente, Abraham Kuyper, no século XX, ministro da Holanda, vai escrever o 2º grande clássico sobre o Espírito Santo, já no século XX. E o Dr. John Stott, tratando da polarização, disse que hoje a igreja, às vezes, ou hiperenfatiza o Espírito Santo com distorções, ou negligencia o estudo da pessoa e da obra do Espírito Santo. No seu livro A Dinâmica do Espírito, de J.I. Packer, ele vai dizer para nós aquilo que disse hoje de manhã, que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Ou seja, o papel e a missão do Espírito Santo é projetar Jesus, é exaltar Jesus, é nos conduzir a Jesus, é apresentar a glória de Jesus. Mas, recentemente ainda, Francis Chan escreve um livro com o título provocante: O Espírito Santo, o Deus esquecido. Bom, a pergunta que eu faço a você é esta: você conhece a pessoa do Espírito Santo? Você conhece a obra do Espírito Santo? Você tem debruçado sobre este magno tema das Escrituras? Você tem se deleitado em conhecer, em experimentar a obra do Espírito Santo? Pois bem, esse é o primeiro aspecto que eu quero destacar, portanto, a necessidade de se conhecer o Espírito Santo. Mas o segundo ponto que eu quero destacar é a necessidade de se honrar
o Espírito Santo. Vejam vocês que nós corremos um grande risco sempre de cair para extremos. Ou enfatiza de maneira equivocada, ou negligencia. E no século XVII, surge um movimento na Europa chamado os Quakers. E esse movimento, talvez para fazer face a uma posição muito racionalista que estava existindo, diz o seguinte: o que importa para nós não é a verdade objetiva. O que importa para nós é a luz interior. O que importa para nós não é o conhecimento, o que importa para nós é a experiência. E esse movimento, meus irmãos, criou um problema sério, que reflete na igreja evangélica no Brasil e no mundo até hoje. Porque muitas pessoas hoje pensam que a verdadeira espiritualidade é sentir e não saber. As pessoas estão à cata de experiências e não de conhecimento. Elas querem uma espiritualidade sensória e não uma espiritualidade do conhecimento. E como disse hoje de manhã, tem muita gente que acha que o culto foi abençoado que é quando ele sente um calafrio na espinha. E não há nenhum problema com calafrio na espinha. Desde que essa emoção seja genuína, seja verdadeira, resultado do entendimento da verdade. Então o que aconteceu? O movimento Quaker gerou o que nós chamaríamos hoje de misticismo espiritual, do experiencialismo espiritual, da busca do sentir em detrimento do conhecimento e do saber. Mas hoje nós vemos um outro aspecto dessa negligência ou dessa falta de honrar o Espírito Santo. É a negligência assintosa com respeito à autoridade do Espírito Santo. Nós estamos sempre conversando sobre isso. Por exemplo, às vezes em concílio, seja na nossa denominação e em outras também, as pessoas fazem campanha para que este ou aquele outro candidato ganhe a eleição. E às vezes os votos são contados antecipadamente. Eu acho que vou ter tantos votos, porque eu tenho tanto contato, eu tenho tanto telefonema, eu tenho tanto apoio, eu tenho tanto isso, eu tenho tanto aquilo. E parece-nos que a decisão é tomada na véspera, ou antecedentemente, a Assembleia que vai ter a decisão. E aí, quando chega lá na Assembleia, agora nós vamos orar pedindo que o Espírito Santo nos oriente. Ora, mas já foi feito tudo antes. Tudo nos bastidores. Precisaríamos nós, entendo eu, voltar à simplicidade do Evangelho e experimentar aquilo que os apóstolos experimentaram em Atos 15, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós tomar esta ou aquela decisão. Não podemos nós pôr a nossa vontade na frente da orientação do Espírito Santo. Quem governa a igreja é o Espírito Santo. Quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Ele é o executivo da Trindade no que tange não só à salvação, mas ao crescimento da igreja. No século XIX, vocês bem sabem, houve grandes avivamentos no mundo. País de Gales, Inglaterra, Escócia, Estados Unidos. E nesse tempo, meus irmãos, o que se dava ênfase era exatamente a autoridade do Espírito Santo. Era a submissão ao Espírito Santo. Era a sensibilidade ao Espírito Santo. E muitas vezes, algumas pessoas ficaram preocupadas com isso e entraram para aquilo que foi chamado mais tarde de medo do entusiasmo. E nós devemos ter medo de qualquer entusiasmo que seja puramente emocional. Mas nós não deveríamos ter medo de, com a palavra de Deus nas mãos, receber o poder do Espírito Santo de Deus. Às vezes, em nome daquilo que é solene, nós perdemos a vitalidade. J.I. Packer, que foi considerado o grande teólogo do século passado, ele diz que não tem nada mais solene do que um cadáver com um terno azul marinho
com gravatinhas de bolas brancas, cercado de flores. É soleníssimo, mas também não tem vida. Nós não podemos ter medo da pessoa e nós não podemos ter medo da obra do Espírito Santo se nós estamos sendo guiados pela verdade de Deus e não por experiencialismos heterodoxos. Como recuperar isso? É pelo poder que o Espírito Santo opera em nós. Eu vou exemplificar. Vocês se lembram da experiência de Eliseu? Quando a mulher de Sunem vai ao encontro dele, deixando para trás o seu filho morto. E diz a Bíblia que ela vem de longe. E Eliseu manda o Geazi ao encontro dela para saber se estava tudo bem com ela, com seu marido, com seu filho. E diz a Bíblia que Eliseu não teve da parte de Deus todo o esclarecimento do que estava acontecendo com ela. O homem não sabe tudo, nem os homens de Deus sabem tudo. Mas Deus disse para ele que ele percebia nela um coração angustiado. E então diz a Bíblia que Eliseu dá uma ordem para Geazi: corre, não cumprimentes ninguém pelo caminho, chega lá, põe o meu bordão no rosto do menino morto. E Eliseu fez isso, e Geazi fez isso. O que aconteceu? Nada. O menino continuou morto. O problema, portanto, não era o bordão, o problema era quem carregava o bordão. É preciso ter o poder do Espírito Santo. Não basta falar do Espírito Santo. Não basta crer no Espírito Santo. É preciso receber o poder do Espírito Santo. E diz a Bíblia que Eliseu foi e o menino ressuscitou. Porque o poder não estava no bordão, o poder estava em quem carregava o bordão. Nós precisamos do Espírito Santo, meus amados irmãos. Essa é a grande necessidade da igreja hoje. Unir teologia e vida, credo e conduta, ortodoxia e piedade, doutrina e vida. A igreja precisa de poder. Bom, dito isto, eu gostaria que nós parássemos um pouquinho agora para examinar qual é a obra do Espírito Santo. E eu quero elencar algumas coisas. Primeiro, o Espírito Santo, diz João 16:9, é quem convence o homem do pecado. Quando o Espírito Santo vier, ele vos convencerá de pecado, da justiça e do juízo. O que significa isso? Que o pregador não tem poder de trazer convencimento de pecado. Nenhum ser humano em si mesmo ele tem esse poder. Jamais aconteceria você isolado e eu quero me convencer de que eu sou um pecador, então eu me convenço que eu sou um pecador. Não, ou o Espírito Santo convence você que você é um pecador, ou você não terá esse convencimento. É por isso que nós precisamos orar pela obra do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos orar a cada culto que comparecemos. É por isso que nós precisamos orar para que toda pessoa que se levantar para ler a Bíblia e pregar a Bíblia, o Espírito Santo opere, porque se o Espírito Santo não agir, nós não teremos o coração quebrantado. Qual foi a última vez que você viu alguém se debulhando em lágrimas como consequência de uma profunda convicção de pecado? Qual foi a última vez que você viu aquilo que os puritanos chamavam de agonia do arrependimento? Se o Espírito Santo não agir em nós, a gente vai maquiando o pecado, justificando o pecado, batizando o pecado com outros nomes. Talvez falte-nos a experiência de Evan Roberts, o jovem que foi um instrumento de Deus para o avivamento do país de Gales, quando ele orava em lágrimas: dobra-me, Senhor, dobra-me, Senhor, dobra-me, Senhor. Em muitos púlpitos hoje, meus amados, não se prega mais sobre o pecado. Aliás, um dos mais conhecidos pregadores americanos, de uma das maiores igrejas da América,
diz claramente, aqui nessa igreja não se prega sobre pecado. O povo já está muito machucado pela vida. Para que trazer um tema tão rude, tão primitivo como esse? Achei curioso, pastor Arival, que uma igreja estava recebendo um convidado, vivendo uns dias complexos, e aí quando o pregador estava indo para o púlpito, puxou o paletó dele e disse: olha, não fale aqui sobre jogo, porque tem as pessoas aqui que gostam de uma fezinha. Aí o outro falou: olha, aqui o senhor não trata do assunto conflito familiar, porque tem muitas famílias complicadas aqui e vai achar que o senhor está pregando um sermão de carapuça. Avançou um pouco mais, falou: aqui o senhor não trata de fofoca, porque tem algumas pessoas que gostam de espalhar fofocas. Aí o pregador conseguiu chegar ao púlpito e disse: meus irmãos, eu estou encrencado, porque me falaram que eu não posso pregar sobre isso, eu não posso pregar sobre aquilo, eu não posso pregar sobre aquilo outro. Ele levantou um gaiato lá no fundo do auditório e disse: prega sobre os judeus, não tem nenhum judeu aqui, pode pregar à vontade. Nós precisamos entender que o Espírito Santo é quem convence de pecado. Isso é obra dele. Segundo, é o Espírito Santo quem nos regenera. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Irmãos amados, cristianismo não é uma caiadura, não é uma reforma, não é um verniz. Onde a pessoa dizia: eu fumava, não fumo mais, eu bebia, não bebo mais, eu jogava, não jogo mais, eu adulterava, não adultero mais, eu fazia isso, não faço mais. Isso é bom não fazer mesmo, o que é errado. Mas a fé cristã vai muito além disso. É um novo coração, é uma nova mente, é uma nova vida, é uma nova família, é uma nova pátria, é uma nova herança, é ser nova criatura. Você estava morto e recebeu vida, você era escravo e agora você é livre, você estava perdido e agora você foi achado, você estava no império das trevas, agora está no império da luz, você estava na potestade de Satanás, agora você está debaixo do senhorio de Cristo. Tudo se fez novo, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo, e quem faz essa obra é o Espírito Santo, e só o Espírito Santo pode fazê-la. Só o Espírito Santo. Aliás, o Senhor Jesus Cristo disse para Nicodemos: ô Nicodemos, você quer entender o que é novo nascimento, regeneração, meu filho? É como o vento, ele sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E essa figura é maravilhosa, porque eu não vejo o vento, mas eu sei que tem, eu sei que ele existe, eu vejo a sua influência. E quando Jesus diz que o Espírito Santo é como o vento, ele está dizendo que o Espírito Santo é soberano, ele sopra onde quer. Ô, irmãos, convenhamos aqui, quantas pessoas que você já sentenciou, para essa pessoa não tem mais jeito não, já foi longe demais. E de repente você vê uma conversão extraordinária. E aquela pessoa é levantada por Deus. Quantas pessoas que você disse assim: só falta um pouquinho para ser crente. Ele morre na incredulidade. Não tem ninguém meio morto. Morto é morto. Ou o Espírito Santo age ou não tem salvação. Ou o Espírito Santo regenera ou não tem nova vida. O Espírito Santo, meus irmãos, é livre e ele é misterioso, ele opera, ele faz o que eu não posso fazer e ele faz com quem eu jamais imaginaria de fazer. Por isso não desista nunca. Se você tem um parente, um familiar duro de coração, rebelde ao Senhor Jesus, ore porque o Espírito Santo possa soprar nele. No dia que o Espírito Santo soprar, tudo isso é derretido e o coração é transformado. A regeneração. Terceiro, diz a Bíblia, é o Espírito Santo quem nos batiza no corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Sabe o que significa isso? Só o Espírito Santo pode enxertar você, inserir você, introduzir você no corpo de Cristo. Nenhum decreto, nenhum concílio, nenhuma decisão,
Nenhuma palavra humana tem esse poder. Quando você creu no Senhor Jesus, você foi introduzido, você foi enxertado, você foi batizado no corpo de Cristo. Agora você é membro da família de Deus. Agora você faz parte do corpo, que é a igreja. Isso é obra do Espírito Santo. Mas ainda, preste atenção nisso. É o Espírito Santo quem faz de você o templo da morada de Deus. Irmãos amados, não conheço verdade mais impactante, mais sublime do que esta. Me permita fazer uma digressão rápida para você perceber melhor. Lá no Velho Testamento, sobretudo na caminhada do povo pelo deserto, o povo chega ao Sinai. Deus havia dito a Moisés lá na sarça ardente, que a prova de que Deus estava com ele é que o povo sairia do Egito e adoraria a Deus no Monte Sinai. Agora eles chegam no Monte Sinai. E Deus se revela do monte. O monte treme, relâmpagos, trovões, voz de trombeta. Todo mundo com muito medo, com muito pavor. Ninguém tinha coragem de chegar perto, nem de tocar. E aliás, se tocasse, era morto. Ver a Deus era o medo de morrer. Aí Deus toma uma decisão. Diz para Moisés assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus resolve vir morar com o povo. Deus manda fazer um tabernáculo. Aquele tabernáculo é um símbolo da igreja. Mas esse tabernáculo foi roubado, esse tabernáculo foi levado embora, mas veio um templo, e o templo de Salomão, a glória de Deus veio, e Deus habitou com o povo, mas esse templo foi destruído. E um outro templo foi levantado, e também foi destruído. Mas Jesus veio, e armou o seu tabernáculo entre os homens. E Jesus morreu, e Jesus ressuscitou, e Jesus voltou para o céu, e Ele derramou o Espírito Santo sobre nós. E agora o seu corpo, o meu corpo, é o santuário do Espírito Santo de Deus. Ele veio morar não só conosco, Ele veio morar em nós. E a palavra santuário lá não é santuário, a palavra grega lá para santuário é o santo dos santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo, onde a glória de Deus se manifestava. O seu corpo é o santo dos santos, onde a glória de Deus se manifesta. E essa é uma obra do Espírito Santo. Mas ainda, queridos, o Espírito Santo, preste atenção nisso, a obra dele é quem garante a você a vida eterna. O apóstolo Paulo usa 2 símbolos em Efésios 1. Ele é o selo. Você que creu na verdade foi selado com o Espírito Santo da promessa. E o selo é uma linguagem, um símbolo tão conhecido de todos nós. Primeiro, é garantia de propriedade. Quando você sela alguma coisa, está dizendo: isso aqui é meu, ninguém toma. Isso é usado até hoje na pecuária. O fazendeiro tem 1000 reses lá no pasto. Ele vai lá e marca a sua rez com a sua marca, com o seu carimbo, com o seu símbolo, com as suas digitais. Aquela rez é dele. Você foi marcado com o Espírito Santo. Você é propriedade exclusiva de Deus. Mas selo significa outra coisa, genuinidade. Quando você marca um selo, um produto lá no supermercado, está dizendo: esse produto aqui é legítimo, não foi adulterado, não é híbrido, é confiável. A obra do Espírito Santo em você é legítima. Você é exclusivamente propriedade de Deus. Ninguém pode duvidar disso. Terceiro, o selo fala também de inviolabilidade. Você foi selado e ninguém pode tirar você dos braços de Jesus, porque Jesus selou você com o Espírito Santo. Você é propriedade dele, é garantia. Mas o outro símbolo é o penhor. Penhor é uma linguagem comercial. Por exemplo, você ia comprar algum produto, você dava uma parcela de entrada com a garantia de que concluiu o pagamento. Essa parcela de entrada é o penhor, é a garantia de que a dívida vai ser quitada. Esse símbolo também era usado na família, o anel de noivado, que o noivado naquela época é muito diferente de hoje. Só rompia o noivado com o divórcio. Então o noivo dava o anel de noivado,
como garantia, como penhor de que o casamento iria ser consumado. Quando você creu, o Espírito Santo foi dado a você como garantia de que Deus vai completar a sua obra que começou a fazer na sua vida. Isso é obra do Espírito Santo. Mas ainda, irmãos, é o Espírito Santo quem nos santifica. E o que é santificação? É um processo que começa na regeneração e só termina na glorificação. A santificação é a glorificação iniciada. E a santificação é a glorificação iniciada. E a glorificação é a santificação consumada. Todo dia eu preciso crescer. Todo dia eu preciso ser um pouquinho mais duro. Todo dia eu preciso ser um pouquinho mais obediente. Todo dia eu preciso crer um pouco mais, andar um pouco mais, ser mais comprometido com Deus um pouco mais. É um processo que começa e só termina na glória. Se você é crente, você está sendo santificado. Se você é salvo, você está sendo transformado de glória em glória na imagem de Cristo Jesus pelo Espírito Santo, o Senhor. É a santificação que é obra do Espírito Santo. Mas mais do que isso, o Espírito Santo é aquele que nos dá dons espirituais. Agora perceba isso. Dom é algo que você recebe, não é mérito. Não é esforço. Não é habilidade natural. É uma capacitação sobrenatural que o Espírito Santo lhe dá, não para você ficar achando que você é alguma coisa melhor que outrem. Não para você se autogloriar. Deus lhe dá uma capacitação espiritual, sobrenatural, para você servir ao seu irmão. Isso muda todo o conceito de culto, por exemplo. Quantas vezes ainda temos no coração a ideia de culto? Eu vou para a igreja hoje, que eu preciso receber uma bênção. Vou para a igreja hoje porque estou precisando de uma ajuda. Qual foi a primeira vez ou a última vez que você falou assim, eu vou para a igreja hoje porque eu quero ser uma bênção? Eu vou para a igreja hoje porque Deus me deu dons. Existem pessoas lá que precisam ser assistidas e eu quero colocar o que Deus me deu a serviço do meu irmão. Perceberam a diferença? Eu recebo o dom para servir, para abençoar. E desta maneira, queridos irmãos, o Espírito Santo vai capacitando a igreja para realizar a obra. Mas mais do que isso, outra obra do Espírito Santo é que ele intercede por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. Já pensou nisso? Que o Espírito Santo está em você, orando por você, em você, ao Deus que está sobre você? Você encontra consolo maior que esse? Que o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. E Deus, que sabe com a mente do Espírito, sabe que Ele ora por você, em você é o Deus que está sobre você, afinado 100% com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo que está em mim, orando por mim, em mim, ao Deus que está sobre mim, Ele não desperdiça nenhuma das suas intercessões em meu favor. Bom, dito isto, eu gostaria de concluir com 2 pontos. Primeiro, é que o Espírito Santo, meu amado, é a fonte de uma vida abundante. Jesus Cristo disse, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior foram rios de água viva. E disse isso com respeito ao Espírito Santo. Não são gotas, não são córregos, não é um rio, são rios de água viva. Só o Espírito Santo pode conceder isso a você. E amém. Vida abundante. Finalmente, é o Espírito Santo quem nos dá poder. Jesus Cristo, sendo o homem perfeito, não abriu mão desse poder. Ele recebeu esse poder lá no batismo, quando o Espírito Santo desceu sobre ele. A Bíblia diz que, cheio do Espírito Santo, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado e vencer o diabo.
Diz a Bíblia que, cheio do Espírito Santo, ele retorna para a sua cidade, onde cresceu, em Nazaré, entrou na sinagoga, tomou o livro de Isaías em suas mãos e leu: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para libertar e para curar. E no poder do Espírito Santo, ele realizou o seu ministério. E ele não permitiu que a sua igreja saísse para fazer a obra sem antes ser revestido com esse poder. Primeiro Jesus envia o Espírito Santo à igreja, depois Jesus envia a igreja ao mundo. Ele disse: permanecei na cidade até que do ato sejais revestidos de poder. E disse mais: e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Hoje você e eu precisamos desse poder. Não há cristianismo sem poder. Não há testemunho eficaz sem poder. Se estamos sem esse poder, não é porque não existe esse poder. É o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. É o poder que está à minha, à sua, à nossa disposição ainda hoje. Essa é a obra do Espírito Santo. Eu quero concluir trazendo 3 alertas para você e para mim. O primeiro alerta está lá em Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. E quando você peca, o que é que você sente? Tristeza. Sabe por que você fica triste? Porque o Espírito Santo que está em você fica triste. Agora, por favor, preste atenção nisso. Se você está nesse auditório nos assistindo aqui, você cometeu uma transgressão, um pecado, e não sentiu nenhuma tristeza, nenhum pesar. Se as coisas já estão no piloto automático e você faz o que entristece a Deus e não está triste, põe a boca no pó. Você precisa de conversão. Toda pessoa convertida, ao pecar contra Deus, fica muito triste. E enquanto não confessa o seu pecado, enquanto não recebe o perdão de Deus, não tem paz no coração. Então, a ordem é: não entristeça o Espírito Santo. A segunda orientação bíblica está lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. A ideia é que o Espírito Santo é como um fogo. E como é que você apaga um fogo? Tirando o combustível. Como é que um crente apaga o Espírito Santo? Quando ele para de ler a Bíblia, quando ele para de orar, quando ele para de frequentar assiduamente a casa de Deus, quando ele retira o oxigênio que alimenta a chama, o Espírito Santo é apagado na vida dele. Mas a terceira orientação, Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E essa ordem está naquilo que nós chamamos de um presente contínuo. O enchimento de ontem não serve mais para hoje. Todo dia é dia de você estar cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é entregar por completo o controle da nossa vida a Ele. Uma coisa é ter o Espírito presente, outra coisa é ter o Espírito presidente. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. E a ordem de Deus para você e para mim nesta noite é: enchei-vos do Espírito. Zorobabel era o líder político, Josué era o líder religioso. Havia uma grande obra para ser feita. Eles estavam com escassez de recursos, eles estavam cercados de inimigos, eles estavam com um povo desanimado. E Deus então disse através do profeta Zacarias: não é por força, não é por poder, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.
Não importa se a sua vida hoje está fraca, não importa se tem muitos inimigos à sua volta querendo desanimar você, não importa se há falta de recursos humanos ou espirituais, agora entendamos isso: a obra de Deus em nós, por nós, através de nós, será feita não por força, não por poder humano, mas pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a palavra que eu preciso nesta noite. Esta é a palavra que Deus tem para você, para o seu coração, nesta noite.